Para mim, o principal defeito dessa entrevista coletiva foi o presidente não assumir que tem um problema físico. Mas aí eu também acho que ele não quis jogar na fogueira dos leões o preparador físico. Aí é que tá. Mas assim, o presidente disse, não, a impressão que dá é que tem problema. Não, o presidente, é claro, foi nítido. Mas ele encerrou o assunto do preparador físico, né? Ele encerrou, ele deu normalidade. Ele poderia ter assim, nós estamos avaliando permanentemente. Ele encerrou. Ele descartou isso. Claro, tu não precisava pessoalizar para não expor alguém. Tu pode dizer simplesmente o seguinte, nós não estamos num bom momento. Olha, tem alguma coisa errada, nós temos que corrigir. Aqui, só quero reiterar que é uma pena que a coletiva seja nesse sistema. Que bom que o presidente falou, quero saudar isso, é nesse sistema, porque a interatividade, eu estava acompanhando, a coletiva foi transmitida na página do YouTube do Grêmio. A interatividade. E ali a gente sabe que os colorados podem participar, claro que podem, mas a gente sabe que ali é 95% de gremistas. É impressionante, gente. As críticas à coletiva do presidente Bolzan, tá lá registrado. É impressionante. O fora Renato, fora departamento de futebol, mas eu faço muda Bolzan, é impressionante. Tá, Só queria ponderar isso. Tudo bem, mas assim, tu tem 8 milhões de torcedores, tá? Tu não pode seguir o que os 8 milhões... Porque daí, se tu for, tu vai ter 8 milhões de opiniões diferentes. Mas eu não estou dizendo que tem que seguir o que o torcedor diz. O que eu queria entender, o que o presidente Romildo... E tá aqui um cara que fez críticas. Eu acho que a gestão do presidente Romildo esse ano tá péssima, tá horrível. Mas eu não consigo criticar a entrevista dele... Porque o que ele vai falar? Mas ele não disse nada, então não precisa de marcar a entrevista. Mas ele não é isso. Não é isso, JB. Ele foi lá para acalmar o ambiente. Peraí, então a gente está escolhendo em quem bater. Porque quando vai no Paulo Luz, mas eu bati os desbarbaridades, a gente critica. Mas eu acho que esse escolhendo quem bater é o seguinte, eu acho que eu respeito o teu ponto de vista, mas tu respeita o meu e fica bacana, certo? Eu não estou escolhendo em quem bater. Só um pouquinho. E eu tenho batido na gestão do Grêmio. Mas eu acho que a entrevista do Bolzan poderia, nem opinei sobre isso, eu estou fazendo só uma leitura do que vai acontecer agora. Poderia ser mais forte. Tá, mas só para concluir aqui, quando eu botei a vírgula, tu me interrompeu e já me jogou pedra. Calma, eu ia concluir nisso. Vocês devem ter notado, eu imagino que o pessoal em casa, quem me conhece, cara, eu tenho uma maneira de usar a figura de linguagem o tempo inteiro. Eu já expliquei isso aqui pro Baldasso. Quando eu digo que eu tô morrendo de dor de cabeça, não precisam ligar pra minha mulher e chamar a funerária. É uma força de expressão. Quando tu diz que eu não entendo nada de futebol, tu quer dizer que, na verdade, eu entendo de futebol. É verdade. Mas quando eu tô dizendo que a gente, por vezes, escolhe em quem bater, eu tô dizendo a gente, eu tô junto nisso. Tem determinado debate... que a gente se agarra as mãos e pau no Paulo tem sido crítico, eu elogio a tua postura, o presidente disse a mesma coisa que o Paulo Luz. Ele só não usou o termo do avião. Eu não concordo contigo. Eu não concordo. Ele passou pano. Não, eu também não. E mais longe. Por isso, a primeira manifestação do Meneghetti tem duas respostas. A gente tem que colocar a história, colocar os fatos da história nessa questão de hoje. Vamos lá. Vocês são repórteres há tanto tempo. Vocês já viram uma situação como a de hoje? Quantas vezes vocês viram chamar uma coletiva fora de Porto Alegre? Claro. Estou chamando isso. Não. Dessa forma, não. Não, mas não é óbvio comum. que tem coisa Ponto. errada. Começa por aí. Começa por aí. Porque ele teve obrigação, em razão de tem uma avalanche interna mexendo com a estrutura que diz o seguinte, tá na hora de tu aparecer. Foi isso que ele fez. Às vezes não dizer nada também é uma forma de comunicação. Ele não teve uma frase assim, o Renato é o nosso treinador até o final das competições. Não. Ele não disse isso em nenhum momento. Tá, mas por que tu quer que ele fale isso? E eu vou te falar. Se o Renato... Não, isso ele poderia falar. Não. JB, falar, César, mas é que isso tá implícito, Mas é óbvio. Claro. Ô, César, deixa eu comunicar direto com você que está me assistindo. Senhores, tem uma situação muito forte acontecendo no Grêmio para a saída do Renato. E tem muita gente na direção do Grêmio que quer isso. Eu já recebi, o César já deve ter recebido, não vou falar pelos outros, mas o Meneghetti já deve ter percebido. Tu já recebeu? Muitos. Tem uma situação. É óbvio que o presidente Romildo não vai chegar no ar e dizer o seguinte, não, o Renato de qualquer jeito até fevereiro é nosso treinador. Porque ele sabe que o Renato pode cair. Sim, cidadão, você que está me assistindo, o Renato pode cair. Eu não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que a pressão de dirigente e vice-presidente que já deixou claro isso para mim. Então, meus queridos, o presidente não vai falar no ar. E vocês querem que o Romildo convoque uma coletiva e banque ele? Quando o vice-presidente fala para ti, em off, o vice-presidente, pegando o conselho, o Aspone, quem quer que seja, fala para ti, para o César, para o Bagé, quando ele passa a informação, ele está falando o nome dele. Quando o presidente fala, quem fala é o Grêmio.
Nós temos que... mas aí tu eu quer só que quero o dizer o Romildo- seguinte, é por dever de ofício. O E nesse Romildo momento vai eu acho que isso é falar o quê? importante. Eu escutei hoje 3 vezes a entrevista do presidente Bolzan. E às vezes nas entrelinhas, JB, tá dado o recado. Ele não garantiu o Renato. Tem outra. Se o Renato fosse hoje, vamos usar o termo do ex-ministro Magri, imexível, ele diria, o Renato vai ficar até o final da temporada, até o final das competições. Ou até o Tu final era, do disso, tu era repórter na época, o Chubaldassi também, eu ainda era um menininho, na história do Inter lá, da gestão Záquia, né? Do mudar Muda não não mudando. Pra Muda mim não. foi a entrevista de hoje. Não, Bagé, mas aquela Como a gente tá aquela- interpretando coisa que ele não disse. Não, aquela entrevista ele disse. Essa, o Não, mudar mas isso é não trabalho de mudando. jornalista, né, Bagé? Interpretar o que a pessoa não diz, Só né? que- Sei disso, Só mas leitura, né? é que a minha cobrança, ela não vai... O JB tá assim, o JB ele tem um número 8 na mão ou 80. Não, nós podemos ter um meio termo. O meu meio termo de cobrança do Grêmio é simplesmente que a visão que eu tenho ouvido e acompanhado do Renato nas coletivas é de um Grêmio que não existe. A visão que chega ao vice-presidente de futebol é de um Grêmio que não existe. E hoje o presidente chegou e, na minha opinião, ele confirmou tudo o Grêmio que não existe. E eu quero dizer que a tua posição aqui eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito, acho digna e acho que merece reflexão do torcedor. A tua posição aqui. Quero Só que- sublinhar isso. Fala, Só que César. eu só quero deixar claro que pra mim ele disse. Quando ele diz, por exemplo... Ao não confirmar, como disse o Meneghetti. Não, ele simplesmente coloca a discussão, ele cria a discussão está colocada. A discussão, quando tu diz só se errarmos os diagnósticos, tu está dizendo o quê? Tu está dizendo exatamente o que a gente... Bagé, essa entrevista ele disse muito mais do que a gente pode imaginar. Se preciso, vamos fazer o debate. A roda anda, a vida anda. Então, vocês querem que ele fale se o pre- quê? Mas então é isso que nós Ele estamos foi falando. perfeito. Ele deixou a porta aberta. Se o Grêmio tropeçar mais 1, 2, 3 vezes, a gente realmente conversou. Parabéns. Mas não é como o cacique, ele usou a expressão, não Isso. como o cacique chega mudando todo mundo, Impondo. patrolando. Não, nós vamos fazer de forma democrática. A consequência é a mesma. Eu posso te demitir, JB, conversando, tomando um belo de um vinho tinto, que aliás eu ganhei de um amigo Malbec. meu esses dias, tomando um Malbec, conversando contigo. A consequência é a mesma, eu te demito. Eu posso chegar a dizer friamente para ti, na saída do programa, JB, tu tá fora. A consequência é a mesma. Mas eu posso estar fazendo isso da maneira certa ou errada. Como o Grêmio agiu da maneira errada e atabalhoada com o Thiago Neves. Mas a consequência é a mesma. O Grêmio rescindiu com o Thiago Eu Neves. queria ver como é que seria esse programa se o presidente Romildo e ó, tá falando um cara que gosta das verdades, mas que eu também tenho que olhar o outro lado, porque o presidente está do outro lado do balcão. Se o presidente chega aqui e diz assim, olha só, gente, tá, é óbvio que não é 880, Bagé, mas se o Renato perder mais 2, 3, ele vai ser demitido. Não, mas Ninguém vai dizer isso. Ele não Isso vai eu não dizer, diria. mas então, ele tem que ser cauteloso, mas ele nos JB, deu o eu acho que eu recado. tenho que tomar o vinho contigo mesmo. Tá? Ele nos Olha deu o aqui, ó. recado.